A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor e é um privilégio poder compartilhar com os irmãos nessa manhã um pouquinho dessa lição maravilhosa. Esse trimestre nós estamos estudando acerca da igreja e o templo e nessas primeiras lições mais especificamente sobre a igreja e o tabernáculo. E como essas lições são ricas, são muitos detalhes. E se a gente se ater a cada detalhe ali do tabernáculo, e a gente vai pegar uma lição dessa e vai ficar o trimestre inteiro falando só de um assunto específico, de tanta riqueza de detalhes que há nessas lições. Na semana passada, nós vimos sobre os átrios, né, que é essa parte externa aqui do tabernáculo, né? E hoje nós vamos entrar na tenda, né? Nós vamos ver a primeira parte aqui da tenda, que é o lugar santo. O lugar santo. A tenda ela está dividida em lugar santo e lugar santíssimo, né? Que é o santo dos santos. Então nós vamos ver a primeira parte aqui dentro do tabernáculo, tá certo? Amados, nós vimos que o Velho Testamento ele é sombra daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Tudo aquilo que está registrado no Novo Testamento aponta ou apontava exatamente para o que viria a ocorrer no Novo Testamento. Inclusive, acerca de Jesus Cristo. É interessante que Jesus, quando ele aparece aos discípulos, depois de ressuscitado, 2 discípulos no caminho para Emaús, né, e aqueles homens iam questionando e conversando por que Jesus teria morrido e tal, e Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus. Mas naquele momento Jesus ele pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Então eles dizem: olha, você não sabe, por acaso você é de fora, não sabe que de Jesus Cristo que morreu e foi crucificado? Jesus começa então a explicar para eles, né? Jesus se dirige a eles assim: ó nércios e tardios de coração. Vocês não entendem que convinha que o Filho do Homem padecesse, que morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse? E começou a contar para aqueles homens tudo o que a respeito dele estava escrito nas Escrituras, desde Moisés, os Salmos, os profetas, em todo o Velho Testamento. Ou seja, todo o Velho Testamento, irmãos, aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Lá do Gênesis até Malaquias, a Bíblia está mostrando o plano de Deus para a salvação da humanidade. E aqui no tabernáculo não é diferente. O tabernáculo foi o momento em que Deus olha para Moisés: eu vou habitar no meio do povo, eu vou habitar com vocês. Agora Deus que se manifestava lá no monte, Deus que só se manifestava a Moisés no monte, ele diz: agora eu vou habitar no meio do meu povo, eu quero ter uma aproximação maior com o meu povo, eu vou me revelar ao meu povo de uma forma diferente, vou me aproximar do meu povo, né? E até interessante que aqui na lição de número 2, né, na página 12, a pastorizinha até usou esse texto também para introduzir a aula dela na semana passada. Se você abrir sua revista aí na página 12, né, no comentário aí, o último parágrafo aí do comentário diz assim: assim Deus habitou com Israel na presença visível do tabernáculo. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, a partir do nascimento de Jesus. Assim como Deus veio habitar no meio da nação de Israel por meio do tabernáculo, Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então o tabernáculo ele aponta para Cristo. Ele é sombra do que Cristo seria, o Emanuel, o Deus conosco, a presença de Deus no meio do povo, assim como Cristo veio, e Cristo foi a presença real de Deus no meio da humanidade, trazendo salvação. Então, vejam bem, na lição passada, nós vimos essa parte externa, que é o átrio. O pastorzinho explicou a porta, a entrada aqui, as colunas, né? O linho, o véu que cerca o tabernáculo. E nós vimos que essa parte externa do átrio, ela nos remete exatamente à dispensação da lei. A dispensação da lei, quando o homem não tinha acesso à presença de Deus. A nação de Israel, o povo de Israel, ele entrava nos átrios do Senhor, era exatamente nessa área externa aqui. O povo não tinha acesso ao lugar santo.
Somente quem tinha acesso ao lugar santo eram os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar ali. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, e ele fazia isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação pelo povo, pelo pecado do povo. Então a nação de Israel, ela ficava por aqui. E veja que Davi, né, ele sentiu uma alegria muito grande de estar aqui, né, de estar nos átrios do Senhor. Quando você lê o Salmo 100, né, ele diz, olha, entrai nos átrios do Senhor com louvor, entrai nos seus átrios com hinos, louvai o nome do Senhor. Era o momento de trazer o sacrifício, era o momento de oferecer o sacrifício pelo perdão dos pecados, né? O homem não tinha acesso, o homem no seu estado pecaminoso, ele não tinha acesso à presença de Deus. Aquilo que Isaías diz, o pecado fazia uma separação entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. O problema do pecado não foi totalmente resolvido aqui. Os pecados aqui eram cobertos. Os homens chegavam aqui, traziam seus sacrifícios, colocavam a mão sobre o animal, confessavam os seus pecados, o animal morria em seu lugar, era sacrificado em seu lugar. E seu pecado era coberto. Era coberto. Mas então, quando Cristo vem, então Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Não somente ao lugar santo, mas ao lugar santíssimo, e que com a morte de Jesus o véu se rasga de alto a baixo, dizendo, olha, o caminho para o céu, o caminho para Deus está liberado a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então vamos ver então hoje a parte interna, que é o lugar santo, né? Agora, uma outra observação a se fazer é que assim como essa parte externa, ela remonta exatamente à era da lei, ao período da dispensação da lei, o lugar santo, ele nos faz referência à dispensação da igreja. A dispensação da igreja. Porque assim como somente os sacerdotes tinham acesso a este lugar, a ministração ali diante de Deus, hoje a igreja tem esse acesso graças ao sacrifício vicário de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele escreve, está aí na sua revista, na página 25, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o sacerdócio real de Deus. O texto em Apocalipse, lá no capítulo de número 5, ele diz que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes no templo de Deus. Então, assim, em Cristo Jesus nós fomos feitos sacerdócio real. Então, essa era aqui, tudo que acontece aqui, exatamente aponta para o ministério da igreja, o período da igreja, a dispensação da igreja. Nós vamos ver que tudo que está ali, os utensílios ali, tudo que era ministrado ali, exatamente se refere à igreja, a Cristo, a esse relacionamento da igreja com Cristo, da igreja com Deus. Amém? Veja aí na página 27, no ponto 2.1 da sua revista. Olha o que o nosso irmão escreveu aí. Página 27, no ponto 2.1, ele diz assim, Israel representa o homem caído e adormecido sob o manto da lei, que podia não adentrar para o tabernáculo, o caminho da graça encoberto pelo véu, pois Deus o encerrou sob a cegueira espiritual para incitá-lo aos ciúmes e fazer a nova aliança com todos os povos, aos quais constituiu como raça eleita e sacerdócio real. E Cristo os fez reis e sacerdotes para servir no tabernáculo de seu Pai. Por isso o santo lugar refere-se à era da igreja, e o pátio, a era de Israel. A era de Israel. Aqui está a entrada do tabernáculo. Veja que, assim como a entrada do pátio era fechada por uma cortina, e essa cortina toda colorida, né, nas cores azul, branca, vermelha e púrpura, as cortinas da entrada do lugar santo também eram assim. Elas tinham as mesmas cores das cortinas da entrada do tabernáculo. E nós vimos na lição passada que essas cores têm toda uma simbologia especial, né? Que
a cor azul representa o céu. A cor branca representa a justiça. A cor púrpura, né? Púrpura, que é o roxo, né? Representa a realeza, a majestade. E a cor vermelha representa o sangue, o sacrifício. Então, todas essas cores apontam para Cristo. Todas essas cores estão relacionadas a Cristo. E alguns escritores ainda vão mais longe e relacionam essas cores exatamente aos 4 evangelhos. A cor azul, o evangelho de João, porque no evangelho de João, João apresenta Jesus como aquele que veio do céu, aquele que desceu do céu. No capítulo 3, versículo 3, ele diz, olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, que é o Filho do Homem, que está no céu. Então ele faz essa referência a Jesus como aquele que veio do céu. A cor branca nos remete ao Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas fala do homem perfeito. Lucas, escrevendo aos gregos, ele ressalta exatamente a humanidade de Cristo como o homem perfeito, o homem justo, seu caráter íntegro, né? Sem pecado, sem pecado. Então a cor branca remete ao Evangelho de Lucas. A cor de púrpura ou roxa, ela faz uma referência ao Evangelho de Mateus, né? Que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do rei. Cristo é apresentado como o rei de Israel, aquele que é da descendência de Davi, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E a cor vermelha, ela remonta ao Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como o servo sofredor, aquele que veio para dar a sua vida pelos seus amigos. Marcos, eu acho que é capítulo 6, versículo 45, se eu não me engano. Capítulo 10, versículo 45. Que Marcos diz, que Jesus diz que ele veio para não veio para ser servido. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então Marcos apresenta o servo sofredor, aquele que daria a sua vida, que morreria em sacrifício pelos pecados da humanidade. Então essas cores estão diretamente relacionadas a Cristo. Aí também 5 colunas. Na entrada do tabernáculo, lá no portão do tabernáculo, haviam 4 colunas. As 4 colunas faziam referência aos 4 evangelhos. Aqui nós temos 5 colunas. Os irmãos podem observar, são 2 colunas aqui, uma coluna no meio e mais 2 colunas aqui. Essas colunas, elas fazem referência exatamente ao ministério da igreja. Quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que Deus deu à igreja esses ministérios, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e doutores. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4. Então, há aqui uma referência a esses ministérios que são desenvolvidos dentro da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. De modo que aqui na entrada a gente já consegue identificar que há uma relação entre este lugar e a igreja. Este lugar e a igreja do Senhor hoje. Então vamos entrar no lugar santo. Quando a gente entra no lugar santo, a visão que a gente tem é essa aqui, ou teria, né, se entrasse ali naquele lugar, né? Veja que aqui está a entrada sem o véu, né, só para a gente poder identificar. Dentro deste lugar havia 3 utensílios importantíssimos. Aqui estava o candelabro, que ao entrar no tabernáculo ele ficava do lado esquerdo, ou o castiçal, também conhecido como minorá. Aqui estava a mesa da proposição, ou a mesa dos pães da proposição. E aqui, diante do véu, antes do lugar santíssimo, estava o altar do incenso. O altar do incenso. Aqui atrás é o lugar santíssimo, né, que aparece aqui na foto, mas nós vamos nos deter hoje apenas ao lugar santo, a essa parte aqui da frente, onde estão esses 3 utensílios. O candelabro, a mesa da proposição, dos pães da proposição, e o altar do incenso. O altar do incenso. O que eram esses utensílios? Qual a utilidade deles para o sacerdote, para a nação de Israel, e qual a representação deles para a igreja? Qual a simbologia? Nós vamos ver que cada objeto desse, ele apresenta uma série de símbolos, representa uma série de símbolos, né? E a gente não tem como falar sobre toda a simbologia deles, mas nós vamos falar sobre
algumas dessas simbologias que há nesses objetos. Aquelas que são mais relevantes, não é? As que são mais relevantes. Aqui você tem uma outra visão do lugar santo, né? O momento em que o sacerdote, somente o sacerdote poderia entrar aqui no lugar santo, somente os sacerdotes tinham acesso, e ele está aqui no altar do incenso, é claro, oferecendo o incenso. Nós vamos ver como é que isso acontecia e por que isso acontecia, né? E aqui, deixa eu ver, acho que tem mais uma, não, para cá. E aqui é a visão sem o sacerdote, né? Entrando aqui pela cortina, né? Pelo véu, esta era a visão que se tinha do lugar santo. Claro que essa imagem está melhorada, não tinha um piso bonitinho assim dourado, era terra batida mesmo, era para sujar os pés. Mas era mais ou menos isso que se via ali no lugar santo. E atrás do véu estava o lugar santíssimo, né? O lugar santíssimo. Bom, a mesa dos pães da proposição. O que era a mesa dos pães da proposição? O que eram os pães da proposição? Por que esses pães estavam ali? Por que eles tinham que ficar ali em cima dessa mesa? O que simbolizava tudo isso? Nós temos aqui aquele áudio, né? Todas as especificações para estes móveis, para esses utensílios, foram dadas por Deus. O tamanho, as medidas, os detalhes, os frisos. Deus detalhou tudo para Moisés. E quando Deus disse a Moisés, faça, ele disse, faça exatamente do modo como eu te mostrei lá no monte. Irmãos, dizer que não há nenhuma simbologia nisso, que não há nenhum significado nisso, que foram móveis feitos ao acaso, que Deus simplesmente por capricho disse, ó, faz assim, faz assado, não cola. Se Deus especifica tudo, se Deus diz os detalhes daquilo, Deus queria se manifestar e se revelar de alguma forma através daquilo. Deus queria transmitir alguma mensagem para a humanidade através daquele objeto. Deus queria que o homem, ao olhar para aquilo, pudesse vê-lo, pudesse identificá-lo, porque tudo que Deus sempre quis foi se revelar ao homem. Tudo que Deus sempre quis foi se revelar à humanidade. Todos os detalhes Deus estabelece. Nós vamos observar que tudo aqui no lugar santo, ao contrário das coisas que estavam lá no pátio, é de ouro. Tudo aqui é revestido de ouro, né? Ouro lembra exatamente isso, a era da igreja, a era da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, né? E nós vamos identificar isso nos utensílios, nos objetos, até mesmo nas colunas da entrada ali que nós mostramos, aquelas 5 colunas. Todos eram feitos de madeira de acácia, né? E nós vimos que a madeira de acácia é uma madeira que não se corrompe e ela representa Cristo, né? No seu caráter humano incorruptível, né? E revestida de ouro. Então aqui há uma simbologia tanto da natureza humana de Cristo quanto da sua natureza divina. Então o ouro representando a natureza divina, Cristo 100% homem, 100% Deus. Então os objetos eram de madeira de acácia e seu revestimento era de ouro. E essa simbologia era trazida nessa forma em que eles foram confeccionados, né? Você pode ver isso aí na página 28 da sua revista, né? Que ele coloca aí a descrição da mesa. Quando você abre a página 28, está assim: a mesa da proposição ficava entre o santo lugar, e era feita de madeira de acácia revestida de ouro, e tinha 2 varais atravessados em 4 argolas laterais, para facilitar a sua condução. Nela o sacerdote deveria colocar 12 pães diariamente, por isso era chamada de mesa da presença. Aí vem aí, vejamos que, letra A, havia 2 elementos, porém uma mesa de madeira de acácia, madeira de acácia e ouro, ambos revelam a unidade de Cristo e de Deus. E na letra B ele diz, revelam a sua dupla natureza, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aí ele traz outros significados, outras representações para esta mesa, Mas quando nós vemos que sobre esta mesa eram colocados 12 pães, o que eram esses pães? Eram os pães da proposição, ou seja, os pães da presença. Essa palavra proposição significa exatamente isso, estar diante do rosto. Então, estes pães eram colocados ali e deveriam estar continuamente na presença de Deus. Estes pães, eles representavam as 12 tribos de Israel. Eram 12 pães e deveriam estar ali constantemente. O sacerdote, todo sábado, fazia a troca destes pães. Todo sábado ele ia lá, tirava os pães velhos e colocava o pão novo,
né? Pão quentinho ali, de modo que esses pães eles deveriam estar ali constantemente diante da presença do Senhor, né? Então a presença dos pães no lugar santo, ele servia em primeiro lugar para lembrar ao sacerdote que eles estavam ali servindo as 12 tribos de Israel, eles estavam ali para servir o povo escolhido por Deus. Então, ao olhar para aqueles pães que estavam constantemente diante da presença de Deus, o sacerdote tinha que ter em mente que a sua missão ali era servir ao povo de Deus. Os pães também nos fazem lembrar que Israel foi chamado para alimentar o mundo faminto com o pão espiritual que o Senhor lhe deu. Então Israel era o povo de Deus, era a nação de Deus, e Deus separou esse povo para que através desse povo ele pudesse se revelar à humanidade, ele trazer o alimento espiritual à humanidade, e principalmente o pão da vida, que é Jesus Cristo. O pão da vida que é Jesus Cristo, né? Exatamente a simbologia maior destes pães ali sobre a mesa. Os pães ali naquela mesa, eles também representavam o Senhor Jesus. Era uma representação de Cristo. Quando nós abrimos aqui o Evangelho de João, eu queria que você abrisse por gentileza, no capítulo de número 6, o versículo 26 diz assim: Jesus respondeu a eles: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Agora vá lá para o versículo de número 33. Diz assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. E o versículo 40, ele diz assim: de fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vir o Filho do Homem nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei naquele dia. Versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aí vai lá para o versículo 48, Jesus novamente afirma: eu sou o pão da vida. Versículo 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus ele se revela assim, ele se mostra exatamente assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós, como igreja do Senhor, também nos alimentamos de Cristo, nos alimentamos dele. Ele diz: a minha carne é verdadeiramente comida, e quem se alimenta de mim vai viver por mim. E quando nós estamos em Cristo, nós nos alimentamos da sua palavra, nós vivemos segundo a sua palavra, nós nos fortalecemos espiritualmente com este alimento. Da mesma forma que Deus supria a necessidade daquele povo no deserto, dando o maná, dando o pão, da mesma forma a igreja é suprida em Cristo Jesus, o alimento espiritual. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E estes pães ali naquela mesa representavam também o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Abra aí a sua revista. Na página 28. Na página 28, você vê aí no finalzinho, você tem o 3.2, né? O autor ele vai explicar exatamente isso que eu acabei de falar para os irmãos. O pão representava as 12 tribos de Israel. Na letra B ele diz: os 12 pães revelam que, embora o santo lugar se refira à igreja, mostra-nos também que no período da graça, Deus não desistiu do seu povo, que durante séculos anunciou a vinda do Messias. Então, o fato destes pães estarem ali no lugar santo, isso nos mostra que Deus ele não desistiu do seu povo, da nação de Israel. Veja que aqui no 3.3 ele fala exatamente dos pães representando o Senhor Jesus. Ele diz assim: Jesus disse aos judeus que ele era o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. E em seu discurso
aos judeus ele disse: aquele que de mim se alimenta viverá por mim, e o pão que eu lhe der é a minha carne. Foi o texto que nós acabamos de ler. Agora, importante esse parágrafo que ele diz: todo judeu, ao ouvir isso, sabia que ele se referia ao pão da mesa, do santo lugar. Estes pães são também um símbolo, aí ele já entra em outro aspecto desses pães. Ele diz: esses pães também são um símbolo da Santa Ceia, pois assim como eles deveriam ser colocados na mesa continuamente, foi ordenado que a igreja também, para celebrar a ceia continuamente até a volta do Senhor Jesus. Então, assim como a igreja deveria celebrar a ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor, para trazer à memória o sacrifício vicário de Jesus, estes pães estavam ali colocados. Eles tinham que ficar ali por memorial, perto sobre aquela mesa, para que todos, ao olharem ali, pudessem se lembrar da provisão de Deus, do sustento de Deus, e que Deus era quem alimentava o seu povo. Para nós não é diferente. Cristo é aquele que nos alimenta. Cristo é aquele que nos alimenta. E é interessante que estes pães, irmãos, eles eram feitos não de qualquer maneira. Deus deu a receita para fazer esses pães. Como eles deveriam ser confeccionados? Que você abrir aí, por gentileza, sua Bíblia em Levítico, capítulo 24. Você vai ver que a receita para esses pães fora dada por Deus. Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 5. Não eram quaisquer pães. Não era o pão que o sacerdote quisesse fazer, ou do jeito que ele quisesse fazer. Não, hoje eu vou fazer um pão com doce. Não, hoje eu vou fazer um pão com sal. Não, hoje eu vou fazer um pão e vou passar manteiga nele. Não, não tinha isso. Deus estabeleceu a forma como ele deveria ser feito. Capítulo de número 5. Desculpa. É 24, 5. 24, versículo 5. Diz assim: tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. 2 jarros de farinha. Então não eram pães pequenos, eram pães grandes, né? Em seguida os colocarás em 2 fileiras de 6 sobre a mesa pura que está diante do Senhor. Então a forma como esses pães deveriam ser colocados sobre a mesa, Deus também estabeleceu. Tudo, os detalhes, Deus estabeleceu. E ele continua, versículo 7. Sobre cada fileira porás um incenso puro. Isso será alimento oferecido em memorial, uma oferta queimada ao Senhor. Então veja que, acho que nessa foto aqui é melhor de se ver, né? Eles colocavam os pães em 2 fileiras. Não sabemos se era um em cima do outro formando as colunas, ou se eram fileiras assim, 2 fileiras, né, na horizontal sobre a mesa. Mas provavelmente seria essa a disposição dos pães ali sobre a mesa. E sobre os pães seriam ali oferecido oferta queimada ao Senhor. A oferta queimada era aquela porção do alimento que eles colocavam ali e queimavam para que o cheiro subisse e fosse a presença do Senhor. Então veja que aqui no versículo 8 ele diz: a cada sábado os pães serão colocados, permanecerão diante do Senhor e em nome de todos os israelitas como aliança perpétua. Versículo 9: pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porque são parte santíssima de sua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparados no fogo. É lei perpétua. Então veja, Deus disse: olha, esses pães, eles pertencem a Arão e aos seus filhos. Ou seja, eles serão trocados todo sábado e somente poderão comer destes pães os sacerdotes. Somente os sacerdotes poderão comer deles. Mas ninguém poderá comer, porque é oferta sagrada ao Senhor. Há um episódio lá em 1 Samuel, capítulo 21, bem interessante. Davi fugia de Saul. Você já conhece a história. Davi fugia de Saul. E ele foi a Nob. Nob era um lugar, uma cidade onde ficava o sacerdote, onde ficava o tabernáculo. E quando ele chega ali, ele encontra Aimeleque, que é o sacerdote. Davi foge com alguns homens acompanhando ele. Ele deixa esses homens escondidos e vai ao sacerdote, porque eles estavam morrendo de fome, eles estavam famintos, eles não tinham nada para comer.
E de repente, quando Davi chega ali, ele pergunta para Aimeleque, o sacerdote: você tem alguma coisa aí para comer? Você tem pão aí? Você tem alguma coisa que a gente pode comer? Ele diz: olha, eu não tenho nada aqui. A única coisa que eu tenho aqui é o pão sagrado. O único pão que eu tenho aqui é pão da proposição. Foram trocados os pães, eu coloquei pão novo e tirei o pão velho. Mas só quem pode comer esse pão é o sacerdote. Só quem pode comer esse pão é o sacerdote. Mas Aimeleque resolve fazer uma concessão ali. Ele diz assim: olha, se você nem seus homens não se prostituíram, não ficaram com mulheres, não se deitaram com mulheres, estão puros, comam do pão. Podem comer do pão. E Davi pega o pão e come o pão e leva o pão para os seus homens, e eles também comeram do pão, né? E é interessante porque havia ali alguém que trabalhava para Saul, né? Alguém que nem era da tribo de Israel, mas que trabalhava para Saul, e este foi e contou a Saul o que aconteceu, que o sacerdote ajudou Davi. E as consequências foram terríveis. Saul mandou chamar Aimeleque, e ele fica revoltadíssimo com Aimeleque. E ele manda matar Aimeleque, e manda matar todos os sacerdotes ali. Foram 85 sacerdotes que morreram. E não satisfeito em matar somente os sacerdotes, Saul vai e mata todo mundo da cidade. Ele mata a cidade de Nob toda. Se você ler o capítulo 21, capítulo 22 de 1 Samuel, você vai ver a descrição disso. Veja a consequência dessa atitude, né? Aí, a pergunta que se faz é: quando Jesus estava lá com seus discípulos, tirando as espigas, né, no sábado, e chegam os fariseus e olham para Jesus e dizem assim: mas por que seus discípulos estão comendo e pegando espiga no sábado? Porque o sábado era uma tradição para os judeus, né? E Jesus vai e responde a eles dizendo: olha, vocês não se lembram de Davi, que entrou no templo e também comeu os pães da proposição, que não era lícito a ele comer? E a pergunta se faz: Jesus estava de fato aprovando a atitude de Davi? A forma como Davi agiu? Aí a gente vê isso outra hora, que senão a gente entra nessa discussão, né? Porque há essa discussão, há quem diga que Jesus não estava ali aprovando a atitude de Davi, né? Porque os pães eram separados exatamente para eles servir, e não podia ser comido, né? Mas Jesus estava dizendo para eles assim: olha, se vocês estão me condenando aqui com base numa tradição de vocês, e vocês não condenam Davi, que entrou no lugar santo. Davi é o rei de vocês, é alguém que é um ícone de vocês. Vocês não condenam Davi pelo que ele fez, mas a mim vocês querem condenar, porque eu e meus discípulos estamos rompendo uma tradição de vocês. Fiquem sabendo que eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi criado por causa do... o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E aí continua o texto. Então veja que esses pães, eles eram separados exatamente dessa forma. Eram considerados santos. E somente o sacerdote podia comer. E o texto ainda é muito específico. Diz: ele tem que comer no lugar santo. Tem que comer no lugar santo. Tá certo? Então veja que todos os detalhes ali estavam traçados. Esses pães representavam o Senhor Jesus. Vamos então ao segundo utensílio dentro do lugar santo. O primeiro foi a mesa da proposição, dos pães da proposição. O segundo utensílio ali era o candelabro, o candeeiro ou a minorá. Vamos ver como é que era feito de que era feito esse utensílio. Este objeto, este candelabro, ele representava a única fonte de luz dentro do lugar santo. Veja que ali dentro não entrava a luz natural. Dentro daquele lugar não entrava a luz natural. Então a única luz que iluminava aquele lugar era exatamente a luz do candelabro. E esse candelabro, ele talvez seja o objeto com mais significados, com mais representatividade, tanto para o povo judeu, quanto para nós aqui, a Igreja do Senhor. Nós podemos ver nele uma representação da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, o salmista diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
A tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Vejam que os sacerdotes eles deveriam manter acesa essas lâmpadas continuamente. Então, pela manhã e à tarde, eles estavam ali fazendo a manutenção para que esse objeto permanecesse aceso continuamente, alimentando com óleo para que essas lâmpadas não se apagassem, para que essas lâmpadas permanecessem continuamente acesas. Assim, irmãos, somos nós em relação à palavra do Senhor. Assim é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. A luz da palavra de Deus, ela deve ser constante na minha vida e na sua vida. Veja que, enquanto os sacerdotes ali estavam ministrando, essa luz estava acesa. Então, eles necessitavam da luz para poder ministrarem e servirem a Deus. Da mesma forma que eu e você necessitamos da palavra de Deus para poder servir ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor à luz da sua palavra, fazendo tudo de acordo com a palavra do Senhor, vivendo uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O nosso modo de servir a Deus é o que a palavra diz. Eu não sirvo a Deus ao meu modo, do meu jeito, da forma como eu quero. Eu sirvo a Deus do modo como a palavra diz que eu devo servir a Deus. Então essa palavra é luz. Ela é luz, ela me mostra como eu devo servir a Deus. Assim como os sacerdotes só poderiam ministrar ali se houvesse esta luz. Nós só podemos servir a Deus se estivermos de acordo com a sua palavra. Se estivermos fazendo a luz da sua palavra. De outra forma, não poderemos oferecer um louvor perfeito ao Senhor. De outra forma, não poderemos oferecer uma adoração perfeita ao Senhor. Salmo 119, no versículo 5, o versículo 7, o salmista diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Somente alguém que se baseia na palavra, que tem uma vida pautada pela palavra, ele pode oferecer uma adoração sincera diante do Senhor. Somente alguém que vive conforme a palavra do Senhor pode adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor procura quem assim o faça. Então a luz da palavra deve estar constantemente sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Nós temos que estar constantemente meditando na palavra do Senhor. E nós vamos ver que no momento em que o sacerdote está cuidando das lâmpadas, ele está acendendo as lâmpadas, ele está trocando os pavis, ele está fazendo a manutenção com óleo, ele tem que acender o altar do incenso. O altar do incenso, nós vamos ver daqui a pouco, ele representa exatamente a oração. Então nós vamos ver que oração e palavra são coisas que têm que estar juntas na vida do crente. Oração e palavra são coisas que têm que andar juntas na vida cristã. É impossível uma vida cristã sem oração e sem palavra. É impossível uma vida de serviço a Deus sem oração e sem palavra. Não é? Então, tudo isso a gente consegue identificar na simbologia destes serviços e deste objeto dentro do lugar santo. Né? Quando você vai aí para a sua revista, na página de número 29, página 29, no 4.1, diz assim: o candelabro de ouro representa Jesus. O candelabro de ouro representa Jesus. Aí diz assim: o candelabro é uma das simbologias de Cristo, pois ele mesmo, em um dos seus discursos, afirmou aos judeus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele continua dizendo assim: aquele que não tem Jesus em sua vida vive nas trevas da cegueira espiritual, mas o crente é iluminado por sua gloriosa luz e vive em plena harmonia com Deus, pois a Bíblia diz que... Aí ele vem descrevendo aqui algumas comparações de textos bíblicos com o candelabro. Então, assim, representa o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Foi o próprio Jesus quem se declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas.
Então aquele candelabro, assim como aquele candelabro era a única luz dentro daquele lugar, era a única luz capaz de iluminar aquele lugar, assim Jesus Cristo é o único capaz de iluminar as nossas vidas. É a única luz capaz de iluminar as nossas vidas. Veja aqui na página 29, na letra A, ele diz assim: a luz revela o princípio da criação do mundo. É interessante porque você lendo Gênesis, no capítulo 1, Deus disse assim, olha, a terra estava lá, sem forma, vazia, escura, em total trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse o quê? Qual foi a primeira ordem de Deus? Haja luz. E quando Deus disse haja luz, o sol apareceu, a lua de um lado, as estrelas do outro, e tudo ficou claro? Não. Tudo ficou claro, mas ainda não tinha sol, ainda não tinha estrela, ainda não tinha luz. Era a luz do próprio Senhor Jesus. Era a luz do Senhor iluminando a terra. Era o Senhor trazendo luz, e quando Ele traz luz, Ele traz vida. João disse assim, olha, escrevendo lá no seu Evangelho, capítulo 1, ele diz assim, a luz, eu não decorei não, deixa eu ler, porque aí não falo. Está aqui, capítulo 1 de João, versículo 4 e 5. João diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então Jesus ali, quando ele diz haja luz, as trevas foram dissipadas, ele trouxe vida, ele começou a trazer vida onde não havia vida. Ele começou a trazer à existência coisas que não existiam. Então, quando ele disse haja luz, e a luz brilhou, não era uma luz natural, era a luz do próprio Senhor Jesus. É interessante que quando você lê 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo, fazendo uma referência a essa ordem de Deus, lá no início, quando ele diz haja luz, ele fazendo uma referência, ele faz uma comparação interessante entre a ordem de Deus lá e a mudança do evangelho em nosso coração. Ele diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, Deus um dia, através de Cristo, declarou na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, haja luz. E toda a treva se dissipou. E a glória de Cristo se manifestou a mim e a você. É interessante que Mateus, quando ele escreve, quando Jesus ia começar o seu ministério, ele fala, olha, que Jesus começa ali na região de Cafarnaum, de Naphtali, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, que diz que um povo que estava em trevas, um povo que estava na região da sombra e da morte, a este povo resplandeceu o quê? A luz. Resplandeceu a luz. Então Jesus é a luz que traz salvação, que traz vida, que traz libertação, que traz transformação. Então, aquele candelabro ali dentro, trazendo luz àquele ambiente, fazia uma referência exatamente ao que Jesus seria para toda a humanidade. A luz de Deus resplandecendo aos homens, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo libertação. Veja aqui ainda na página de número 29 aí da sua revista, ele faz uma outra análise interessante do candelabro. Ele diz que o candelabro ele também representa a unidade entre Cristo e a igreja, né? Ele vê que o candelabro ele tem essa haste principal aqui, ó, essa haste principal, e dela saem as outras hastes aqui, as hastes laterais, 3 hastes de cada lado, formando uma única peça, E ao olhar essa figura, ao contemplar essa figura, nós podemos aqui verificar também uma imagem daquilo que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador e vocês são o quê? Os ramos. Vocês são os ramos. Ele diz, todo ramo que está em mim produz fruto. Porque sem mim não podem fazer
nada. Sem mim vocês não podem nada. Então o candelabro ele também representa esta unidade entre Cristo e a igreja. Assim como a igreja está ligada a Cristo, as hastes destes laterais deste candelabro está ligada a esta haste principal. Está ligada a essa haste principal. Então veja, Cristo sendo esta haste principal e a igreja, os seus membros aqui, ligados ao Senhor. De onde vem a vida, de onde produz a vida. Então veja que há essa simbologia no candelabro. Uma outra simbologia que ele traz aí, interessante, na página de número 30. Tem mais outras aí, mas nós não vamos falar todas, porque nós não temos tempo para isso, irmãos. Mas nós vamos aqui na página 30, ele faz uma observação quanto ao azeite. O azeite que alimentava as lâmpadas do candelabro. Veja que o sacerdote ele tinha que fazer a manutenção todos os dias, pela manhã e à noite. Ele tinha que diariamente colocar azeite ali. E o azeite na Bíblia é símbolo de quê? Do Espírito Santo. O azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Né? E Jesus um dia olhou para a igreja, olhou para os seus discípulos, olhou para mim e para você e disse assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz, uma lâmpada e coloca embaixo no velador. Mas você, quando acende uma luz, você coloca ela num lugar alto para que ela possa iluminar a todos aqueles que estão no recinto, todos aqueles que estão no ambiente. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar a Deus, e glorificar ao vosso Pai que está no céu. As lâmpadas naquela época de Jesus, elas funcionavam exatamente assim. Só se tivesse o quê? Azeite. Tinha que ter óleo. Sem óleo elas não estavam acesas. Sem óleo elas estavam apagadas. Então quando Jesus diz, olha, você é luz, ele está dizendo, você é luz, e para que você brilhe, para que a sua luz brilhe, você precisa do azeite. Você precisa estar cheio do óleo do Espírito Santo. Assim como essas lâmpadas só acendiam se estivessem com óleo, assim é a minha vida e a sua vida. Nós só vamos brilhar nesse mundo de trevas se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Se nós estivermos cheios do Espírito. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, e é uma ordem no presente, porque ele está dizendo, olha, isso tem que ser diário, isso tem que ser constante, isso tem que ser todos os dias. Todos os dias eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Assim como todos os dias o sacerdote tinha que entrar aqui, e antes que o óleo acabasse, ele colocar mais óleo, porque ele não podia deixar que a lâmpada se apagasse. Assim tem que ser a minha vida. Não posso deixar apagar em mim essa luz. Então todos os dias eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, ser conduzido, ser direcionado, guiado pelo Espírito de Deus. Isso só é possível se eu estou cheio do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma vida que agrada a Deus. E vale lembrar que para ir para o céu, tem que estar com a lâmpada acesa. Você lembra das virgens, das 10 virgens? 5 ficaram porque estavam sem azeite e suas lâmpadas apagando. As suas lâmpadas estavam apagando. Elas acordaram desesperadas, gritaram, eis aí o noivo está chegando, e elas olharam para as lâmpadas e estavam sem azeite. Aí não tem como esperar, irmãos. Aí não tem como falar, Jesus, espera aí que eu vou ali. Não, não tem. O noivo veio, levou quem tinha azeite. Para ir para o céu, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ir para o céu, tem que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar isso, lendo a Bíblia e orando todos os dias. Amém? Glória a Deus. Essas são algumas simbologias aí do candelabro, né? E vamos para a última peça. Já está acabando aqui o horário também. A última peça dentro do lugar santo é o altar do incenso. Vamos ver como é que era a sua composição. Esta peça, ela era talvez assim, a peça que mais chamava a atenção ali dentro do lugar santo.
Veja bem, era um altar, ele era também feito de madeira de acácia, era também revestido de ouro, como todos os utensílios ali daquele lugar. Deus deu todas as especificações para a confecção desta peça, e além do mais, Deus ainda diz, olha, ela deve se posicionar aqui, na frente da cortina, do lado de fora da cortina, mas de frente para a arca que está dentro da cortina. Então veja bem, nesse altar não eram oferecidos sacrifícios. Esse altar ele era específico para se queimar incenso. Para se queimar incenso. E quando a Bíblia fala de incenso, toda vez que a Bíblia se refere a incenso, ela está falando o quê? De oração. Oração. O salmista no Salmo 141, versículo 2, ele diz assim: que subam diante de ti as minhas orações como incenso. Então toda vez que a Bíblia se refere à oração, ela faz essa alusão. Apocalipse no capítulo 5, versículo 8, quando João tem a visão dos 24 anciãos e aqueles 4 seres viventes que se apresentam diante de Deus, ele diz, em uma mão eles têm uma harpa, na outra mão eles têm uma salva de ouro, uma jarra de ouro, e dentro dessa jarra estão ali incensos, que são o quê? As orações dos santos. As orações dos santos. E você vai lá para o capítulo 8 de Apocalipse, você vai encontrar uma outra referência, que os incensos subiam junto com as orações dos santos à presença do Senhor. De modo que incenso na Bíblia simboliza oração. E esse povo não tinha uma outra interpretação para isso não. Toda vez que o sacerdote entrava no lugar santo e acendia o altar do incenso, o povo entendia que era um chamado à oração. O povo se reunia ali para orar. Você lembra de João Batista, pai de João Batista, Zacarias? Quando você lê lá no capítulo 1 de Lucas, ali o versículo 8, 9 e 10, não é? Diz que Zacarias ele foi sorteado junto com o seu grupo de sacerdotes para fazer a ministração naquele turno. Entendeu? Então eles sorteavam quem ia o grupo de sacerdote que ia trabalhar naquele dia e o que cada um ia fazer. E coube a Zacarias exatamente a função de ir lá e acender o altar do incenso. Zacarias foi para acender o altar do incenso. Aqui atrás, acho que eu tenho uma visão mais ou menos do que seria o que Zacarias estava fazendo. Zacarias entrou no lugar santo. Zacarias foi para acender o altar do incenso. E aqui o anjo aparece a Zacarias. A história você já conhece. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que no versículo 10 diz que no momento em que Zacarias entra para oferecer, para acender o altar do incenso, havia uma multidão do lado de fora orando. Havia uma multidão do lado de fora orando. Então o povo entendia que na hora que essa fumaça subia, era um chamado de Deus à oração. Eles iam orar, porque eles falavam que assim como aquela fumaça subia, as orações do povo também subiam na presença de Deus. E era muito provável que Zacarias estivesse fazendo o sacrifício às 3 da tarde, porque era o horário em que o sacerdote vinha para fazer a manutenção das lâmpadas no período da tarde e acendia o altar do incenso. Você lembra que em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, né, Pedro e João foram ao templo, lá na porta chamada Formosa, eles curaram aquele homem. Eles estavam indo para o templo para quê? Para orar. E era a hora da oração, às 3 da tarde. O incenso estava aceso. O incenso estava aceso. Era Deus chamando o povo para orar. Então, a oração, irmãos, é algo importante na vida do cristão. É algo primordial na vida do cristão. Eu observei que no texto aqui, quando Deus fala para Moisés para colocar o altar diante da tenda da congregação, diante da cortina do lugar santíssimo, ele diz, porque ali eu me encontrarei contigo. Ali eu me encontrarei contigo. Você já tem um lugar onde você se encontra com Deus todo dia? Você tem um lugar onde você tem um encontro marcado com Deus todo dia? Porque vida de oração, irmãos, é isso, é encontro marcado com Deus todo dia. Se eu oro só quando eu vou pregar, eu não tenho uma vida de oração, ainda que eu vou pregar daqui um mês e passe o mês todo orando. Eu não tenho uma vida de oração. Estou orando porque eu vou pregar. Se eu oro porque eu estou na luta, eu não tenho uma vida de oração. Não que eu não tenha que orar quando eu vou pregar, não que eu não tenha que orar quando eu estou no meio da luta. Tenho que orar sim, mas isso não é ter uma vida de oração.
Ter uma vida de oração é ter um encontro marcado com Deus todo dia, regularmente, constantemente. Eu costumo citar o exemplo de Daniel. Daniel, 3 vezes por dia, ele tinha um encontro com Deus para orar. Aqui, todos os dias, 2 vezes por dia, o sacerdote entrava no lugar santo e acendia o altar do incenso. E o povo entendia, é o momento da oração. Todo dia, diariamente, constantemente, eu e você precisamos ter um altar de oração na nossa vida. Um altar de incenso na nossa vida. Para todo dia nós nos lembrarmos que temos um encontro com Deus e nos colocarmos diante do Senhor. Vida cristã, irmãos, é isso. É assim que se vive. É impossível se viver sem oração. Nós vamos ver aqui mais na frente que Jesus vivia em oração. O Espírito Santo, ele ora. Se Jesus ora, se o Espírito Santo ora, por que eu não oro, irmão? Por que eu não vou orar? Eu preciso mais do que tudo de uma vida de oração. Entende? Mais do que tudo eu preciso de uma vida de oração. Veja que o tipo de incenso que era oferecido ali não era qualquer tipo de incenso. Assim como Deus especificou o óleo que deveria ser colocado lá no candelabro, Deus também estabeleceu o tipo de incenso que seria colocado aqui sobre este altar. Entendeu? Quando você lê lá em Êxodo capítulo 30, eu não vou ler não porque vai tomar mais tempo. Êxodo no capítulo 30, a partir do versículo 34, né, Deus vai dizer aí todos os ingredientes para a confecção do incenso. Deus vai dizer, olha, você vai colocar uma quantidade disso, uma quantidade disso, uma quantidade disso. Você vai colocar... Deus especifica os ingredientes para o incenso. E ele ainda diz mais, olha, ninguém pode fazer esse incenso para o seu próprio uso, para o seu uso próprio. Ninguém pode replicar isso para usar em casa. Isso só vai ser usado para a minha glória. É somente para a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória. Ele diz, olha, ninguém vai replicar. Se alguém fizer, se alguém replicar, será banido do meio do povo. A receita do incenso é essa, mas é só para mim. É só para mim. Então veja que, assim como Deus estabeleceu os ingredientes para aquele incenso, a oração, irmãos, não é diferente. A oração não é um conjunto de palavras que eu faço por minha própria conta e apresento diante de Deus e digo, Deus faça, e eu chego lá e ordeno Deus e digo, Deus, você tem que fazer porque você está preso à sua palavra, eu oro do meu jeito. Não, a Bíblia estabelece a forma como eu devo orar. A Bíblia estabelece ingredientes que não podem faltar em uma oração. O próprio Jesus deixou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Não para a gente ficar repetindo a oração do Pai Nosso, mas ele está um modelo dos ingredientes que não podem faltar na minha e na sua oração. Né? Adoração, confissão, ação de graça, petição e, acima de tudo, uma submissão à vontade de Deus. Esses ingredientes têm que estar presentes na minha oração. Adoração, confissão, ação de graça, petição, submissão. Você lê 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você vai ver que Paulo fala disso. Ele fala, olha, que as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através das vossas orações, com súplicas, com ações de graça. Com ações de graça. Então, diante de Deus, nós temos que nos apresentar exatamente da forma como Deus estabeleceu. Eu tenho que orar de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Um outro detalhe importante é que, na hora de queimar o incenso ali, o fogo utilizado para queimar o incenso não era qualquer fogo. O fogo utilizado para queimar o incenso tinha que ser o fogo retirado do altar de bronze, do altar do sacrifício. E só podia ser com fogo do altar do sacrifício. O altar do sacrifício nos leva aonde? À cruz, ao sacrifício de Jesus, à morte de Jesus na cruz. E o fato de que o fogo para queimar o incenso só podia ser retirado do altar do sacrifício nos faz relembrar, nos faz ver que somente através do sacrifício de Jesus nós temos acesso à presença de Deus para a oração.
É por causa do sacrifício de Jesus que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus a tempo de achar misericórdia. Então, o fogo só poderia ser retirado dali do altar. Você lembra do episódio de Nadab e Abiú, os filhos de Arão? Está lá em Levítico capítulo 10. Eles tentaram acender o altar do incenso com outro fogo, que não era o fogo retirado do altar, e foram fulminados dentro ali do lugar santo. Morreram. Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. A minha oração diante de Deus, ela tem que estar pautada nisso, no sacrifício vicário. Eu tenho que entender que o que me faz estar na presença de Deus é o sacrifício vicário de Jesus. Porque Jesus morreu pelos meus pecados, porque Ele um dia abriu esse caminho, porque Ele um dia me proporcionou essa entrada à presença do Senhor. Ele me proporcionou essa entrada através do sacrifício vicário na cruz, à presença de Deus. E uma outra simbologia trazida do fogo ter que ser retirado de lá do altar de bronze é o fato de que Jesus é o nosso único sumo sacerdote. Ele é o único que pode interceder por nós. Ele é o único que pode interceder por nós. Por isso que tem que ser de lá, do altar do sacrifício, o fogo para que as orações, para que o incenso seja aceso. Porque somente Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele é aquele que está diante de Deus e que intercede por nós. Ele intercede por nós. Outro fato interessante para a gente encerrar é que uma vez por ano, no dia da purificação, o sumo sacerdote, ele acenderia o altar do incenso. Mas antes de acender o altar do incenso, ele tinha que o quê? Purificar o altar. Então ele aspergia o sangue com o dedo, ele vinha e passava o sangue, do sangue do sacrifício nas pontas do altar. Veja que tinha os chifres, né? Tinha os chifres aqui aqui, né? Nas pontas. Então ele vinha e molhava as pontas do altar com o sangue do sacrifício. Era uma cerimônia de purificação do altar. Né? Era uma cerimônia de purificação do altar. E também nos remonta ao sacrifício de Jesus, remonta a essa ideia de que somente através do sacrifício vicário de Jesus, do sangue derramado no Calvário, é que nós temos acesso a Deus e podemos orar em nome do Senhor Jesus. E aqui ele estava purificando o altar. O altar, às vezes, o altar da nossa oração precisa ser purificado, irmãos. Porque às vezes nós estamos pecando na hora de orar. Pecando na hora de orar. Tiago, escrevendo no capítulo 4, ele diz assim: olha, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal. Vocês pedem com motivações erradas. Vocês pedem para gastar em vossos próprios deleites. O apóstolo João, ele escrevendo, ele disse: olha, se nós pedirmos alguma coisa conforme a vontade do Senhor, Ele vai nos conceder. Mas às vezes o que nós estamos insistindo com Deus não é a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos orar e nós estamos ali só buscando vingança. Nós queremos vingança, nós queremos que Deus mate, nós queremos que Deus fira, nós queremos que Deus destrua, nós queremos que Deus quebre. E o nosso altar precisa ser purificado. O sangue de Jesus precisa ser aspergido em nosso coração, para que tudo isso seja limpo, para que nossas orações possam chegar diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, nós precisamos de homens de oração, que levante diante de Deus mãos santas, sem ira, sem contenda. Levantando diante de Deus mãos santas, sem ira e sem contenda. Corações puros e sinceros diante de Deus. Puros e sinceros diante de Deus na oração. E o altar da oração, o altar do incenso, ele exatamente chama a atenção para isso. E o que me chama a atenção é que Deus olha e diz assim: olha, ali eu vou me encontrar com você. Ali é o nosso lugar do encontro. É nesse altar que eu vou me encontrar contigo. Então tenha uma vida de oração, meu irmão. Tenha uma vida de oração. Isso é importante para nós como igreja. Jesus Cristo orava. O Espírito Santo, ele intercede por nós quando nós não sabemos o que devemos orar.
mas a gente não quer nem orar, aí não funciona. Tem uma vida de oração. A vida cristã, ela deve ser regada à palavra de Deus e à oração. Então veja, só para encerrar, vamos ler aqui a conclusão, página de número 32. Página 32, a conclusão. Diz assim: no pátio, tudo era revestido de bronze, uma referência ao homem pecador. Mas no tabernáculo, tudo era revestido de ouro. Bronze na Bíblia se refere à morte, ao pecado e à maldição. Mas o ouro se refere à vida, à glória de Deus e à dispensação da graça. Sendo assim, entendemos que todos os utensílios dispostos no altar representa a dispensação da igreja em seu relacionamento com Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça cada dia entender melhor a sua palavra, compreender aquilo que de fato Deus tinha revelado ao povo e está revelando a nós através da sua palavra. Amém? Que nós possamos ter uma vida de oração, ter uma vida embaixo da luz da palavra do Senhor, tá certo? Nos alimentando de Cristo, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Dá vontade de não parar, né?